gente, tudo bem com vocês? Esse é o nosso canal Zoom no Foco e hoje a gente está trazendo um quadro que é um bate-papo, uma entrevista, né? E hoje a nossa convidada é a Inoan. Queria que ela se apresentasse para vocês. Eu sou a Inoan, sou da Igreja da Nívea, como a videira, e sou amiga do Gedro há muito tempo e conheço o Renato há muito tempo. E é isso. Então, a ideia do quadro é o seguinte, a gente vai ter um tema que é como ser filha de pastor, o tema de hoje. Então a gente vai fazer algumas perguntas para ela, cada um faz umas perguntas. A gente vai Se estudar ela quiser, hoje. se ela quiser responder, responde, vai ter algumas perguntas polêmicas. Não passo. Nos bastidores ela falou, pode perguntar que eu respondo, vamos ver, né? Quem quer começar perguntando? Pode começar. Aí, droga. Tá bom, eu começo perguntando. Deixa eu perguntar então uma pergunta que é bem simples, Tá né? bom, vai. E ela deve ter ouvido muito. Que é, onde surgiu esse nome, a Inoan? O meu pai, ele sempre teve vontade de ter uma filha e colocar esse nome. Então, quando eu nasci, não teve minha mãe teve outra oportunidade. A não ser colocar em Mas o dicionário onde ele encontrou esse nome era português, italiano? Meu pai achou na Bíblia. Ah, tá, na Bíblia. Ele é bíblico, é um nome hebraico. Significa amor fraternal, pra quem Ah, tem que dúvida. Nossa, que da hora. Tá em... Tem Crônicas, 1 Samuel e 2 Samuel. Ah, o meu também tem um significado da hora. Ah, deve ser. Qual é o seu, Jean? Geandro, pesquisa no Google. Geandro. Tá aí, tipo... E outra pergunta, vai, Jean, pra galera você. Deixa eu fazer uma pergunta simples também, que na fase da adolescência, como que é ser filha de pastor na escola? Tipo, essas paradas. Eles zoavam muito na escola. Tudo que eu chegava novo, acabavam falando, é da oferta, Ah, é do sempre essa dízimo do seu brincadeira. pai e tal. Mas pra mim, eu pessoalmente, eu não sofri tanto na escola, não sei se é por conta do meu jeito e tal, mas eu não sofri tanto por ser filha de pastor não. Mas a adolescência é muito pesada, é muito complicada. Porque você tá naquela fase de querer descobrir tudo, de querer viver tudo, de querer fazer as coisas. Porque mesmo sendo você querer ser referência, você acaba sendo referência. Acaba sendo Por ser referência. filha de pastor já... E é uma fase que a gente ainda tá tentando entender, assim, se a gente quer mesmo ser essa referência, a gente não quer ser, como que a gente vai levar a nossa vida, até onde eu vou ser referência, até onde eu não vou ser. E as pessoas apostam muito, assim. É bem chato, é bem complicado. Mas tem suas partes boas, né? Honra, a gente sempre é honrado onde a gente tá, por ser a família sacerdotal, as pessoas cuidam da gente. Hoje em dia tem pessoas lá na igreja, eles são de tempos, né, desde a fundação dos séculos, e assim, cuida da gente, com coisa pouca, é uma correntinha, é uma comidinha, é não sei o quê. Esse é o lado bom. E as paqueras na escola? Eu sempre fui muito moleca, então eu não tive muita, assim, paquera, claro que eu tive, né? Mas eu não era a bonitona da escola. Não, na escola eu era Bagunceira. eu era pastora na igreja. É mais fácil. Eu era pastora. Eu era filha de pastora na igreja. Então é mais fácil falar como as paqueras na igreja. Na igreja os menininhos, eles vêm bastante. Mas na escola era da louca. É porque até ser filha de pastor já tem isso, né? Tipo, os meninos já oravam filho de pastor. Não É querendo diferente. ser dupla vida, não querendo ter dupla vida. Aí na escola eu sou isso, na igreja eu sou aquilo. Mas o que você quer dizer é que na escola as pessoas te tratavam normal, como qualquer outra Isso. pessoa. Mesmo você não chegava falando, sou filha de pastora, não sei o que, não sei o que. Não chegava. Quem falava, na verdade, eram meus colegas. Eu tinha uma colega mesmo que tudo que eu fazia lá, ai, Noan, seus pais. Ai, calma, Meu Deus, não me deixa. Então, assim, na escola eu era normal. E como eu era muito moleca na escola, muito bagunceirinha, então não tinha esse tanto de paquera. Os meninos olhavam mais para as menininhas arrumadinhas, não sei o quê. Os E filhos não de era. pastor é mais tentado ao pecado, né? Sim, até porque o que você não pode fazer, você quer fazer. Então, eu tinha amigos que poderiam fazer, porque os pais liberavam, e eu não poderia fazer O peso é um pouco... porque por conta da igreja. Tinha coisas que meu pai e minha mãe realmente não achavam errado, mas eu não poderia fazer, porque as pessoas da igreja iam pensar o quê? O que eles iam falar? É aquele Entra versículo um- da Bíblia, se afastar da aparência do mal. Isso. E o escândalo, não sei o que. É, isso daí. Então tinha muita coisa que eu tava. Tem até uma história uma vez que eu dancei na escola, era festa junina e eu fui dançar Joelma, calypso. E foram falar com meu pai que isso era muito errado. Eu tava na 2ª série, 3ª série. Mas o Djalma também é irmã. Mas assim, era uma atividade escolar. Ah, melhor. 2ª, 3ª série. do que
Ruge. A sereia. Vou dançar agora também. E ser filho de pastor, dentro de casa. Dentro de casa? Depois, quando acabou ali o culto, quando acabou o momento de igreja, e dentro de casa. Porque nós sabemos que os pastores passam por processos também, né? É ser humano. Era uma cobrança também dos meus pais. Assim, meus pais, eles nunca cobraram a gente. Eles nunca forçaram a gente pra igreja. Eles nunca forçaram a gente fazer o que a gente faz hoje em dia, o que a gente fez a vida toda. Eles nunca forçaram. Eles sempre ensinaram o caminho. Se você desviou, não foi culpa deles. Foi eu que escolhi essa vida. Mas tinha certas vezes que meus pais sentavam assim, a sua importância é essa, filha. Não faz isso. Por mais que eu não queira, eu sempre fui a rebelde, né? Então assim, não pode, não é, pode sim! Eu quero fazer! Então, mas dentro de casa era isso. Eles abriam nossos olhos, abriam meu olho, pra eu saber quem eu era lá dentro da igreja. Na fase da adolescência, a gente fica com a mente meio perturbada, né? E todo adolescente passou por essa fase de se eu pudesse escolher a minha família tal. É verdade. Se você pudesse escolher, você escolheria uma família pastoral? Não. Hoje em dia sim, mas agora por entender. Mas na época não. Na época eu lembro que eu já me vi chorando assim, de não ter dinheiro pra comprar uma coisa, porque meu pai teve que pegar aquele dinheiro que era na minha casa pra investir na igreja. Então eu fiquei pensando assim, por que eu não sou filha de pastor? Porque as pessoas pensam assim que pastor vive, né, bem, troca de carro todo ano. Não, mentira. Quem conheceu meu pai sabe que ele não trocava de carro todo ano. Ele vendia o carro. Hoje em dia, tem vezes que não vou mentir, tem vezes que eu sento e falo assim, caramba Deus, por quê? Mas vale a pena. Sempre tem um momento que você olha e vale a pena. Como o domingo passado. Você olha sempre e fala, obrigado, Deus. Muito obrigado por eu estar aqui, por ter me colocado nessa família. Eu tenho princípios muito bons na minha vida. Eu tenho um caráter formado. E não é só dentro da igreja. Na minha empresa eu consigo usar onde eu trabalho, eu consigo usar onde eu estudo. O meu caráter foi formado com o caráter de Cristo, com o caráter de uma pessoa cristã. E é um caráter muito bom. São princípios muito bons, muito bons. Pra quem vê de fora, a gente vê realmente, não só você, mas seus irmãos, cada um tem um jeito de viver, uma forma de pensar, mas todos foram criados, baseados tanto na palavra, né, como também para serem pessoas melhores na vida pessoal. E isso é muito legal. O pastor e a pastora fez um bom trabalho, tanto os pastores. Cada um aqui vai ter uma pergunta polêmica para a Inoan e ela vai ter que responder. Na lata. Posso começar? Vamos trocar o óculos. A Nívia vai começar com a primeira pergunta polêmica. Vamos lá, Nívia. Aí, Inoan, você falou aqui pra gente que você ficou um ano afastada. Por qual motivo? Namoro. Uma coisa que Eu me envolvi num namoro que não era debaixo da vontade de Deus, nem da vontade da minha família. A minha família não colocou, você não vai namorar, até porque maior de idade, trabalhando e livre-arbítrio, né? Como eu disse, meus pais nunca me forçaram nada. Então, se você quer ver isso, vi. Eu entrei num relacionamento, e aí fica de dica para as meninas, né? Eu entrei num relacionamento que ele não era cristão, eu era cristã, sou cristã, e eu achei que eu poderia levar ele pra igreja. Não. É sempre assim, né? É sempre. Não, é mais fácil você sair do que ele ir. E aí eu tentei levar ele pra igreja, não quis, claro, é a vida dele, né? Ele não ia mudar toda uma vida pra estar comigo, iludida. E aí eu escolhi terminar pra poder ficar na igreja, pra estar com Deus. Então renúncia, né? Teve alguma coisa assim, entrega esse relacionamento? Teve. Eu tava num culto, era Santa Ceia, e aí já não tava muito bem no relacionamento, porque a gente já tava brigando muito. E aí eu peguei e pedi pra Deus me dar uma resposta do que seria. E aí eu orando, Deus falou claramente comigo, pedindo pra eu entregar o relacionamento.
E aí eu fiquei, tá bom, e agora? Como é que eu entrego? Pra glória ou termino? E aí minha mãe foi pra Israel, eu tinha feito uma cartinha pra Israel. No dia que minha mãe chegou em Israel, eu terminei com ele aqui no Brasil. E era isso que Deus queria, que eu entregasse mesmo, que eu terminasse. Então foi a vontade do Pai. Sofri? Muito. Mas tá bem. Mas tô bem. Sofrendo sempre sofre, né, depois do relacionamento. E foi um relacionamento muito forte esse namoro. Quem tá perto de mim sabe a que pé tava. Então foi meio complicado, mas Deus pediu pra entregar, então Deus também curou. Amém. Deus ajudou. Amém. Deus, né? Se Deus pediu, Deus tratou, né? Você ficou um ano fora da igreja. Você tinha ministério, você tinha cargo na igreja. Quando você retornou, como que foi esse processo? Ainda está sendo assim, é chato porque as pessoas olham, as pessoas falam, as pessoas comentam. E quando eu voltei para a igreja, eu não voltei no intuito assim, eu vou voltar para os meus ministérios. Foi algo que aconteceu, que começou caindo no meu colo. Assim. As pessoas começaram a me falar comigo e eu olhava para minha mãe assim, e aí, o que eu faço? Responde. E eu fui caindo. Fui entrando assim, sem querer. Tanto que a dança, eu voltei pra dança, na verdade, eu dancei uma apresentação, não fui dançar nem louvor. Eu lembro disso. E eu fui dançar, acho que um mês depois. Pro louvor também eu voltei, na verdade não ia cantar, a Nívia que chegou Me entregando. A Nívia que pediu, e eu falei com calma, o Saulo falou, não, sabe que tinha cantado na Mai. Gente, ele foi processo de reconquista, gente. E foi isso, não foi uma coisa assim que, você voltou pra igreja, então pega seus ministérios e volta junto. Não, aconteceu. Qual que é a sua opinião referente a isso? Por ser filha de pastor, você acha que você tem a oportunidade de já poder ou você tem que passar pelo mesmo processo? Eu penso que pra mim seja mais fácil, por ser filha de pastor. Isso aí eu não posso negar. É mais fácil. Mas eu acredito que meu pai, ele sempre falava uma frase assim, levita se cura no altar. É isso. Então eu penso que não só por mim, não só eu, mas qualquer outro levita que seja da igreja, é claro que ele tem que sentir o peso de estar fora. Tem que se consagrar. E tem que se consagrar. Quando eu voltei pra igreja, eu voltei entrega de renúncia. A minha pastora, que é minha mãe, mas vendo como pastora, ela viu tudo que eu passei. Ela viu o que eu precisava pra estar lá. Então, ela não seria doida de me colocar lá assim, toda torta, despreparada pra estar lá. Ela acompanhou todo o processo. Ela acompanhou todo o processo. Ela, mais do que ninguém, sabe o que eu passei, o que aconteceu, como que eu voltei, o porquê e tal. Mas assim, não só comigo, eu penso que em todos. Eu acho que quando um levita se quebranta e fala, caramba, fiz bosta, quero voltar, tô com saudade, é ali que você volta, é ali que você se cura. Então assim, ali tá sendo o meu processo de cura. E sempre vai ser. Eu acho que não só comigo, mas com todos. Eu acho que qualquer levita, qualquer pessoa que tenha um ministério e se afastou e voltou, é claro que você não vai voltar mandando nas pessoas, porque você nem autoridade tem pra isso e nem tem nada. Mas assim, se cura lá. É ali que tem a cura. É que pra muitas pessoas tem o tempo de cura é meses, às vezes até ano. E assim, a forma que Deus trabalha é totalmente diferente da nossa, que a gente está vendo. Às vezes em uma única oração, como aconteceu várias vezes com o salmista Davi, né? Ele ali se quebrantava, Deus perdoava. E às vezes, na nossa visão humana, a gente julga muito o irmão. Que ele não precisa apenas de uma oração. Você nem sabe o que ele está falando, mas você julga no seu pensamento. Ele precisa de mais tempo, uma oraçãozinha só ele não vai conquistar o que ele tinha. E a gente tem que quebrar isso, gente. A gente tem que quebrar Tipo porque... aquele comentário, nossa, esse aí tinha que ficar um ano. Exatamente. Tudo que ele fez tem que ficar um ano. Exatamente. E a gente esquece daquele ladrão que estava na cruz do lado de Jesus, que ele se arrependeu, morreu e foi salvo. E a gente esquece disso. Esquece que os nossos pensamentos não são os mesmos que de Deus. Então, a minha pergunta é o seguinte. Quando eu fiquei sabendo do falecimento do pastor, aí eu não sabia muito o que estava acontecendo, mas eu tomei até um susto. Mas como você se sentiu com essa notícia
com esse acontecido na sua vida? O que mudou a partir daí? Porque eu sendo de fora já me afetou bastante, por conhecer o pastor, sei quem ele é, você sendo filha, como foi? Eu fiquei sem chão, né? No dia, assim, falando do dia, eu fiquei sem chão, até porque a gente estava na igreja, né, quando ele faleceu. Ele morreu em casa e eu e meus irmãos estávamos fazendo culto, porque ele já não estava conseguindo mais andar, então ele não ia conseguir ir para a igreja. Mas se ele conseguisse, ele ia estar lá. E meu pai nunca deixou de ir para a igreja por doença nenhuma. Pós-morte dele, eu fiquei muito mal por muitas coisas. Primeiro porque eu achei que eu tinha desonrado ele em algumas partes da minha vida. E quando ele faleceu eu estava desempregada, não tinha começado a faculdade, então eu achava assim, caramba, meu pai faleceu, ele não teve nem oportunidade de me ver começando a estudar e trabalhando. E aí também veio a revolta, porque no ano que ele faleceu estava acontecendo muitas coisas na minha família, na nossa vida, assim, como família. E eu fiquei pensando assim, caramba, ele deu a vida dele toda, ele fez tudo o que ele fez, Quem conheceu meu pai, vocês dois conheceram meu pai mais de perto do que o Renato, mas quem conheceu meu pai mesmo de longe, via que ele dava a vida dele, que ele se entregava totalmente pelas pessoas e morreu. E eu me senti muito mal, eu fiquei muito revoltada assim, não digo revoltada a palavra, mas mal com a situação, porque eu falei assim, vale a pena eu dar mesmo minha vida? Eu estar aqui mesmo, fazendo tudo isso por umas pessoas ingratas, mau caráter, imbecis, que nem liga pro que a gente está fazendo. E que realmente não ligavam pro que meu pai estava fazendo, né? E na morte do pastor, você pode ver que enquanto tinha uma multidão de ingratos, também tinha aquela multidão Que estava do lado. Às vezes até mais, né? Sim, com certeza é mais, que era grato pela vida do pastor, porque o pastor ele aconselhava, ele amava, ele repreendia, e tudo era por amor, e tudo era baseado na Bíblia. Então ele frutificou. Essas pessoas que foram ingratas, infelizmente, porque elas não deixaram ser plantado a semente de Cristo. E elas, assim, o Renato estava conversando com a gente, é a semente que você plantou. É claro que você vai viver, mas lá na frente você vai colher. Que são o caso dessas pessoas. É claro, meu pai deixou muita gente boa. Tem pessoas que estão com a gente na igreja que tá desde a minha infância. E que esteve do nosso lado o tempo todo. E estão do nosso lado hoje em dia. Eu levo coisas boas do meu pai, como você disse, o amor. Meu pai ele tinha um amor surreal com as pessoas. Era um amor acima da média, assim. Eu não digo que um amor ágape, porque eu acho que o amor ágape é de Jesus, que se entregou na cruz pra gente. Mas era um amor assim... Imenso. Então, só quem conheceu sabe. Exatamente. E meu pai, ele não julgava as pessoas. Ele sempre quis acolher. Ele tinha um jeito de conversar, sabe? Abordava. Por mais que você tivesse errado, ele ia te repreender de uma forma assim que... Fofa. Você falava, sou culpada, A gente falava que meu pai era emoção e a minha mãe é a razão. Minha mãe tá aprendendo a ser emoção agora. Mas meu pai era o carinho e minha mãe era a paulada. E eu levo muito isso do meu pai. Levo muito isso do meu pai pra frente. Foi um cara... assim, demais. Sou suspeita de falar porque sou filha, né? Mas vejo pelas pessoas, né? Que conviveu com ele. O fruto que ele deixou. São frutos bons. Tinha uma coisa dele que era muito incrível, que quando ele queria tratar alguma coisa, ele mandava uma mensagem, vamos ali comigo. Aí ele passava, aí eu entrava no carro, aí nós ia. Só que ele não ia pra lugar nenhum, ficava rodando e trocando ideia, queria saber o que estava acontecendo na minha vida e tinha um tratamento ali, era muito tipo, não, ele era 10. Diferente. Era 10. E aí teve isso, assim, o pós-morte dele. Que eu preciso 4 acho que foi umas 4 viagens. Deu trabalho. Todo mês era uma viagem. Deu trabalho, né, Jéssica? Se eu tivesse vivo, acho que ia ter mais uma. Mas o pós-morte do meu pai foi isso. Teve um sentimento de revolta, assim. Hoje em dia eu entendo a morte dele, que foi o propósito, que Deus queria isso, né? A gente conversou com o apóstolo e tal, e a gente foi sendo curado. A cura, assim, em questão de luto, é contínua, né? Claro que a gente, como cristã, a gente tem certeza de que eu vou ver ele na glória. Então a dor não é tão grande como se fosse uma outra pessoa. O que eu levo dele é o amor.
o amor, e que eu aprendi foi isso. Eu não deixo mais, assim, de fazer certas coisas. Porque quando a gente deixa de fazer certas coisas para as pessoas verem, aí que quando você vai fazer, aí elas vão te julgar de verdade. Porque elas não te conhecem. Não sabem do que você é capaz. É isso, gente. Foi muito bom aqui o bate-papo com a Inoan. Espero que ela venha também outras vezes aqui, em outros quadros. E Deus abençoe. Muito obrigada por dividir a sua vida com a gente, tá? Comenta, se inscreve, ativa o sininho. Eu tô olhando pra cá. Comenta, se inscreve, ativa o sininho. E é isso aí, foi muito bom. E segue porque são pessoas... Agora eu vou falar deles, ó, que foi. São pessoas especiais, são pessoas boas, amigos particulares. O Renato é uma pessoa de Deus. Eu não tenho o que falar dele, até porque eu nunca ouvi falar Você viu, o Renato é de Deus, né? dele. E eles não são de Deus, mentira. São pessoas especiais. A Nívia, eu sempre falo pra ela, me influenciou a cantar e gosto de cantar por conta dela. O Geandro é o Tiririca. Muitas vezes. Nossa, gente! O Geandro era um cara assim que eu peguei um amor por ele por conta do meu pai. Meu pai amava muito. Segunda palavra. Segunda palavra. Isso aí. Livro de Romanos, né? Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 17. Diz assim a palavra forte: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, para fechar essa palavra aí, esse bate-papo aqui, né, que tivemos, a palavra é bem clara, né? Não torneis o mal pelo mal. Às vezes passamos por processos, passamos por situações, passamos por ingratidão, passamos por processos de pessoas que dizem estar conosco, mas de repente, né? E às vezes nós ficamos, vou chutar o pau da barraca, vou sair, vou largar tudo, vou deixar, mas nós entendemos que não é bem assim. A palavra de Deus fala assim que é do Senhor, né, que vem a vingança, mas é Ele também que recompensa. Então, o que nós entendemos aqui é que o Senhor é bom, em todo o tempo Ele é bom. E acima de tudo, Ele sabe o que faz. Todas as coisas acontecem porque Ele permitiu, pela permissão dEle, Ele está no controle de tudo e o controle dEle é real. E é verdadeiro. Amém? Então, busca o Senhor, dê lugar ao Senhor, foco em Jesus. E o foco é o quê? Jesus! Se inscreve, curte e compartilha com seus amigos. E é nóis, obrigado. Até a próxima. Gente, É nóis!